um empate conquistado com luta até o final, porém, mais uma vez, Rogério, a gente pode falar de vacilos de setor defensivo, principalmente o segundo gol, quando o Bahia estava melhor, bota a bola na trave. Queria que você falasse a respeito desse empate por 2-2 hoje e dessas reações da equipe em campo. Bom, boa noite. Eu acho que nós lutamos até o fim do jogo. Acho que no momento que nós empatamos, né, fizemos o gol do Juba, né? A gente melhor no jogo, dominando o jogo. E não é que erramos algumas vezes, né? Porque desde o lateral, né? E ele é infelicidade, né? Eu acho que o Eric vai chegar para fazer praticamente um passe, a cobertura, ela passa embaixo do pé. Aí eles ligam o contra-ataque e, se eu não me engano, o Nico fica um pouco aberto, né, na hora do cruzamento. O David também não marca individual, mas são coisas que acontecem que a gente tem que melhorar, tem que diminuir o número de erros. E parece que qualquer errinho que a gente tem, acontece o gol, né? E a gente sofre tanto para produzir, produz bastante, mas sofre tanto para fazer os gols. Então, prestar atenção mais nisso, porque é uma coisa relativamente básica. Eu acho que a infelicidade foi no primeiro corte do Eric, ela escapar por baixo do pé, e na hora que ele vai dar o passe, ela pega nas travas da chuteira e acaba ajeitando para o jogador do São Paulo já ligar, se eu não me engano, o Caleri, que faz o cruzamento para o Ferreirinha. Mas de se destacar, eu acho que as coisas positivas da luta, da entrega, a todo tempo, eu acho que ser praticamente dono do jogo, ou ter as melhores ações, mais controle de jogo do que o São Paulo jogando fora de casa. Lamentar no melhor momento do jogo, tomar esse segundo gol, que dificultou bastante. E ressaltar que o time não desistiu até o final, até o último minuto. Acho que poderia ter tranquilamente mais 3, 4 minutos de jogo pelo tempo que ficou parado o jogo. Acho que o árbitro, não sei, foi 54, 55, eu não sei quanto foi, mas ele já tinha dado os 7 minutos e daqueles 7 minutos em diante que ele jogou, que ele deu, não houve mais jogo, né? Então ele poderia ter deixado estender. Eu acho que ele não quis se complicar e resolveu acabar o jogo de maneira mais rápida, apesar de conduzir bem a partida, com poucas faltas. Eu gosto muito da arbitragem dele, mas poderia ter deixado um pouco mais de tempo. Eu acho que com um pouco mais de tempo a gente teria muita chance, com mais 3, 4 minutos, de criar mais uma ou duas oportunidades de gol, tendo o fato que a gente tinha um jogador a mais naquele momento. Boa noite, Rogério. Como você falou, hoje não foi o jogo ideal do Bahia, mas conseguiu ter mais posse, conseguiu ter mais finalizações. Diante desse contexto de o Bahia tendo um certo domínio do jogo, o quanto erros na defesa que vem acontecendo por uma saída de bola, algo assim, esses erros podem interferir principalmente num jogo como esse, um jogo muito apertado. O jogo principalmente o jogo construído, ele é um jogo de erros, né? Infelizmente, se você comete erros um pouco maiores que o adversário, mas ali eu acho que foi uma bobeira de posicionamento mesmo na saída do lateral. Nós já podíamos ter matado a jogada, não era nem para ter chegado a possibilidade do jogador cruzar e fazer o gol. Nós poderíamos ter... Era uma marcação simples, padrão. No primeiro tempo a bola sobra, uma bola meio dividida, mas acho que talvez poderia ter cortado de maneira melhor o David. Agora, você vê que todos eles se doam, né, se dedicam ao máximo. Não vou crucificar um atleta porque ele foi um passe errado, uma bola que foi dominar, escapou, né? Infelizmente, eu acho que também esse momento de oscilação, ele traz um pouco mais de desconfiança, de falta de confiança no atleta, né? No momento de uma ação. Mas o nosso foi infelicidade mesmo, tanto o fechamento, a bola do David, poderia ter ido um pouquinho mais firme, e a do Eric, porque, lógico, depois tem o erro lá atrás, lógico, depois do cruzamento, logicamente. Mas ali foi uma infelicidade, porque o Eric fez um grande jogo no meio-campo hoje, e naquele momento ele estava com uma bola relativamente tranquila, mas acabou escapando. Nós não conseguimos, foi tão rápido que a gente não conseguiu se ajeitar dentro da área, né? Um pouquinho melhor o fechamento, um espaço menor entre zagueiro e lateral. Poderia até ter resolvido em segundo plano o erro que nós fizemos no meio-campo. Rogério, boa noite. Analisando algum dos números das últimas 3 temporadas, que você começou 24, 25, 26, a de 26 tinha alguns números abaixo de aspectos importantes do jogo, como número de grandes chances criadas, finalizações, posses de bola, passes certos. E hoje, por
não por coincidência, o Bahia faz uma boa partida e esses números melhoram em quase todos os quesitos. Finalizações aumentam, passes certos aumentam, posse de bola muito maior da parte do Bahia hoje. Queria saber se você acredita que hoje tenha sido uma partida mais próxima do que o Bahia costumou fazer nas últimas 2 temporadas e por que você acha que hoje o Bahia conseguiu jogar um jogo mais parecido com essas duas? Bom, eu acho que o Bahia desta temporada está diferente das outras 2 temporadas e talvez nós não vamos conseguir atingir em alguns quesitos, pode melhorar em alguns, porque é um time diferente, é um time que joga com... Nós não temos mais tanto jogador de qualidade técnica no meio, né? Tanto que a gente tenta muitas vezes usar o William baixando para jogar, mas, por exemplo, se a gente quiser mudar o estilo de jogo, o Cauli, por exemplo, que é um cara que vinha para dentro, ajudava muito nessa parte de construção, de parte técnica, né? Hoje eu acho que o time fez um grande jogo. Eu acho que o time não fez um segundo tempo. Claro, foi um pouco desorganizado contra o Santos, porque você vai na urgência de você virar um 2-0, né? E contra o Santos, o 2-0, ele é resultado de 2 pênaltis. A gente tem que analisar, né, uma bola que bate na mão do jogador, um carrinho desnecessário, né, do Pulga naquele momento. Eu conversei com ele. E hoje também são bolas que, em tese, estavam em domínio da gente, né? Agora, hoje o time conseguiu melhorar no segundo tempo, depois que abriu um pouco mais Juba, colocamos um segundo jogador para trabalhar junto com o William na parte de frente. Juba ora para o meio, depois ora para o lado. Coincidentemente, ele mesmo jogando para o lado, ele vai para o centro fazer o gol e o Sanabria está para o lado de fora. Eu acho que assim, não é o time que tem as mesmas características dos anos de 24 e 25, com 4 jogadores de meio campo, técnicos, jogava com... Né? Hoje a gente joga com mais velocidade, com mais transição. Naquela época, 2024, você lembra, nós não jogávamos praticamente com pontas, né? Jogávamos com Tassiano e Everaldo, que a gente não pode considerar pontas, né? 2025, aí sim nós começamos a ter mais jogadores de lado e Juba fazendo uma grande temporada, jogando por dentro. E no dia de hoje, no jogo contra o Santos, no segundo tempo, o jogo contra o Palmeiras, nós fizemos alguns bons jogos que merecíamos resultados melhores. E mesmo no Santos, onde nós não conseguimos o resultado que nós e todos esperávamos, eu acho que teve uma reação boa no segundo tempo do time. Desorganizou, sofreu contra-ataques, é claro, você põe um volante de zagueiro, você passa uma casa para trás, todo mundo, né? O volante vem para trás, o meia vem para volante, para você ter mais essa condição de jogo. Hoje a mesma coisa também, nós já empurramos Eric na parte final, quando o São Paulo tentamos empurrar o Eric para ficar como o segundo atacante, praticamente com o Everaldo, né? Pesando com 6 a última linha. Então, você corre sempre alguns riscos, alguns erros, mas eu acho que é um time que tem peças diferentes de 24 e 25, respondendo. Por isso que talvez índices sejam diferentes. Você pode ver que é um time que transita mais, que faz mais transição do que no ano de 24 e 25. Então, é a característica dos jogadores que faz com que o time mude seus comportamentos. E uma pena que qualquer pequeno erro que a gente cometa, infelizmente, se torna um gol do adversário. E a gente sofre mais precisa de mais oportunidades para conquistar os gols. Rogério, boa noite. Pode parecer positivo, mas Juba marca pela segunda vez consecutiva em relação aos jogos, marcou um golaço de falta marcou um golaço no dia de hoje, marcou de falta contra o Santos e chega a 6 gols no Brasileiro, artilheiro do time na competição. Fala não só dessa sequência que ele vem decidindo para o Bahia, mas sobre esse mês decisivo para o atleta. O quão você conversa com ele em relação a esse ultimato, digamos assim, e como tem sido essa evolução para ele, para você? O Ju é um menino excepcional de trabalhar, cara. Extremamente profissional, faz o trabalho dele, quieto. Com o passar do tempo, vem ganhando cada vez mais respeito dos jogadores, tanto é que, em alguns momentos, é o capitão do time, quando o Everton não está, foi já em alguns jogos capitão do time. É um jogador de versatilidade, assim, incrível, porque ele joga numa construção a 3, se você precisar. Ele joga por dentro numa construção, num quadrado. Ele joga pelo lado, no momento que você quer botar 2 homens pesando a área, para ter um pouco mais de peso de área. Então, assim, tem fundamentos técnicos, tem boa técnica, boa condição física. É um jogador que raramente se lesiona. Joga 90 minutos a cada jogo, seja por dentro, seja na base, seja por fora. Então, assim... Eu acho que talvez seja um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde 23, quando ele chegou, né? E é um cara que vem crescendo cada vez mais. E, assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder estar numa seleção brasileira, porque não tem jogadores que façam o serviço que ele faz jogando por dentro. Por fora, não discuto, porque
tem muitos jogadores de força, né, de passagem e tal, mas por dentro e até dentro da característica, assim, o Juba tem sido, para nós, talvez ele e Nico, né, nesse ano, os 2 jogadores mais regulares, assim, que vem, então, sempre constante, né? Hoje até o Nico não fez não atuou no nível que ele vem atuando em todo o resto do campeonato, mas os dois são, sim, tem sido a base de sustentação do nosso time com criação, aonde já você pega um Everton marcado muitas vezes, né? Você pega um G. Lucas com marcação individualizada e dificulta um pouco mais. O Juba constante, Nico muito constante, hoje um pouquinho abaixo, Juba um pouco acima, mas é um jogador fundamental para a gente. Sem ele, a gente tem que mudar sistema de jogo praticamente, porque ele é que nos dá essa facilidade de mudar dentro do jogo sem mudar peças, né? Com a ausência dele, nós teríamos que mudar realmente peças para jogar de maneira diferente. Rogério, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Primeiro, um prazer poder estar falando com você. O Bahia não tem compromissos, né, nesses meios de semana em competições internacionais. Vai ter contra o River na Copa do Brasil, precisa vencer. E o fato de não ter esses compromissos, quando se vai jogar no final de semana em Campeonato Brasileiro, na tua opinião, ajuda para você ter mais tempo para poder preparar a equipe e ajustar o que é necessário? Sim. Ou atrapalha porque você não tem o mesmo ritmo de jogo, talvez, de equipes como São Paulo e outros que estão jogando outras competições? Não, ajuda muito na parte física, você ter jogadores que conseguem acabar o jogo. O que atrapalha é que você não consegue dar tanto, não consegue rotacionar o time, porque você tem 8 dias, 6 dias para recuperar, né? E aí você tem alguns jogadores que ficam com baixa minutagem, e isso atrapalha um pouco depois para esses jogadores conseguirem entrar no ritmo daqueles titulares, né? Normalmente aparece sempre um rostinho mais feio, assim, um carinha, sempre o cara que quer ter minutos. E quando a gente jogava no passado, quarta, domingo, a gente trocava praticamente 7 jogadores, 8 jogadores, né? Como foi até o mês passado, né? Até o mês começo de abril, onde a gente jogou vários jogos em sequência. Então é ruim para isso, para dar ritmo para os demais, mas é melhor para você conseguir traçar situações de jogo diferentes. Agora, administrar pessoas é sempre mais difícil quando você tem um jogo por semana. Quando você tem 2 jogos na semana, jogos principalmente em campeonatos, você pega como nós tínhamos ano passado, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro, você consegue rotacionar melhor, deixa as pessoas mais felizes, fica quando você só tem um campeonato e você precisa vencer todo o jogo, normalmente você deixa sempre 2, 3 jogadores com menos minutagem, e isso é mais difícil de se administrar para um treinador. Mas é melhor o tempo para se treinar, você consegue fazer mais coisas. Não digo nem, por exemplo, alguns jogadores podem evoluir parte física, outros jogadores são aquilo na parte física, elas são naquela característica, né? Por exemplo, joga Caio, joga Everton. Não adianta você querer, não vão conseguir preparar fisicamente como se fosse um super atleta, né? Eles têm o talento como principal e, logicamente, ajudam em posicionamentos dentro do jogo. Mas para alguns outros jogadores é importante